Bem-vindos ao canal Falando com Cristo, onde exploramos os ensinamentos e a sabedoria divina da Bíblia Sagrada. Hoje, mergulharemos em um tema fascinante: a escolha divina e como somos chamados por Deus para cumprir propósitos especiais em sua obra. Através de histórias inspiradoras e referências bíblicas, vamos descobrir como ser escolhido por Deus pode transformar nossa vida e nos conduzir a um propósito maior. Então, prepare-se para se inspirar e se conectar com a vontade divina. Desde tempos imemoriais, a crença na intervenção divina e na escolha de indivíduos específicos por Deus tem sido um tema recorrente em várias tradições religiosas. Na Bíblia, encontramos inúmeras referências que destacam esse chamado divino, ressaltando a ideia de que certos indivíduos foram selecionados por Deus para cumprir propósitos específicos em sua obra. Ao longo deste texto, exploraremos algumas dessas referências bíblicas e refletiremos sobre como o indivíduo pode ser escolhido por Deus. A escolha de Abraão. No Antigo Testamento, Gênesis capítulo 12, versículo 1 relata que Deus chamou Abraão e o escolheu para ser o pai de uma grande nação. Essa escolha divina moldou a história do povo de Israel e demonstra como Deus seleciona indivíduos para desempenhar papéis importantes em seu plano. A chamada de Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 10 descreve o momento em que Deus aparece a Moisés na sarça ardente e o chama para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Essa escolha divina mostra como Deus seleciona indivíduos mesmo quando eles se sentem inadequados, capacitando-os para cumprir sua vontade. O chamado de Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 5 afirma: "Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações." Essa passagem revela que Deus conhece e escolhe os indivíduos antes mesmo de seu nascimento, confirmando sua soberania na seleção e propósito de cada pessoa. A eleição dos apóstolos. Nos Evangelhos, encontramos a seleção dos 12 apóstolos por Jesus Cristo. Mateus capítulo 10, versículo 1 relata que Jesus chamou seus 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todas as doenças e enfermidades. Essa escolha divina demonstra a importância de ser selecionado por Deus para cumprir um papel significativo em sua obra. O chamado de Paulo. Paulo, anteriormente conhecido como Saulo, experimentou uma transformação radical quando foi escolhido por Deus para ser um apóstolo e proclamar o Evangelho aos gentios. Em Atos capítulo 9, versículo 15, Deus diz a Ananias sobre Paulo: "Este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, bem como perante o povo de Israel." O chamado de Paulo destaca que Deus pode escolher indivíduos improváveis para realizar grandes obras em seu nome. O chamado de Davi. Davi, conhecido como o rei salmista, foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 12 certifique-se de escolher um indivíduo segundo o meu coração. Deus selecionou Davi, um simples pastor de ovelhas, para se tornar um rei poderoso e um símbolo de adoração e justiça. Isso mostra que Deus não se baseia em aparências ou posições sociais, mas sim no coração e na disposição de servir. O chamado de Isaías. No livro de Isaías, encontramos a narrativa do chamado do profeta Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 8 relata que Isaías teve uma visão do Senhor e ouviu a voz de Deus dizendo: "A quem enviarei? Quem irá por nós?" E Isaías prontamente respondeu: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Essa resposta mostra a prontidão e a disposição de Isaías para responder ao chamado divino. O chamado dos discípulos. Além dos 12 apóstolos, Jesus também escolheu outros discípulos para segui-lo e espalhar a mensagem do Evangelho. Mateus capítulo 4, versículo 18 a 22 relata o chamado de Simão Pedro e André, que deixaram suas redes de pesca para se tornarem pescadores de homens. Esse chamado demonstra a disposição dos discípulos de abandonar tudo e seguir a vontade de Deus. O chamado de Maria. Maria, mãe de Jesus, foi escolhida por Deus para desempenhar um papel único e especial em sua obra redentora. Lucas capítulo 1, versículo 30 a 31 narra o momento em que o anjo Gabriel apareceu a Maria e disse: "Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus.
Maria aceitou o chamado com humildade e obediência, tornando-se uma figura central no plano de salvação. O chamado dos profetas. Ao longo da Bíblia, vemos vários exemplos de profetas que foram escolhidos por Deus para falar em seu nome e trazer orientação ao povo. Jeremias, Ezequiel, Daniel e outros profetas receberam o chamado divino para transmitir as mensagens de Deus ao seu povo. Suas vidas exemplificam como Deus seleciona indivíduos específicos para proclamar sua palavra. Ao analisarmos as referências bíblicas mencionadas, fica evidente que Deus escolhe indivíduos para desempenhar papéis especiais em sua obra. Essa escolha divina demonstra sua soberania e seu propósito na vida de cada pessoa. Abraão, Moisés, Jeremias, os apóstolos, Paulo, Davi, Isaías, Maria e muitos outros foram selecionados por Deus para cumprir missões específicas. Esses exemplos nos ensinam que, quando somos escolhidos por Deus, Ele nos capacita e nos guia para cumprir sua vontade. Portanto, é uma grande honra e responsabilidade ser escolhido por Deus, e devemos responder com obediência, humildade e disposição para servir. A escolha divina é um lembrete poderoso de que todos nós temos um propósito significativo nesta jornada terrena. Ao analisar as histórias inspiradoras de indivíduos escolhidos por Deus, somos convidados a refletir sobre nossa própria vida e a considerar como podemos responder ao chamado divino que ecoa em nossos corações. Lembre-se de que Deus nos conhece intimamente e nos escolheu para sermos agentes de mudança em um mundo sedento de amor, esperança e compaixão. Portanto, abrace sua vocação, confie no plano de Deus para você e esteja disposto a seguir seus passos, sabendo que Ele o capacitará para cada desafio que surgir em seu caminho. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos inspiradores. Compartilhe este vídeo com outras pessoas que possam se beneficiar dessas reflexões e continue buscando a sabedoria divina em sua jornada espiritual.